Qual é a sua resposta? O que você fez? Embora Pilatos soubesse muito bem que a inveja da parte dos líderes judaicos era a força que tinha levado Jesus à sua residência para o julgamento, ele não estava certo de que isso explicasse tudo. Tinha um prisioneiro cometido algum crime, afinal? E em caso positivo, qual tinha sido? Desse modo, foi preparado o caminho para a explicação de Cristo quanto à natureza de seu reinado. Versículo 36. Jesus respondeu: meu reinado não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus ministros estariam se empenhando para impedir que eu seja entregue aos judeus. Mas agora meu reino não flui desta fonte. Jesus não responde à pergunta: o que você fez? Que Pilatos passe as acusações que foram apresentadas contra este prisioneiro. Qualquer coisa fora disso está fora de propósito. Em sua resposta, portanto, Jesus volta à pergunta de Pilatos registrada no versículo 33. Você é rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? A coisa foi colocada de tal maneira que não tem clareza quanto à resposta a essa pergunta. Pilatos indicou que não ele, mas a nação judaica e o sinédrio acusaram Jesus de conspiração política. Agora fica com Jesus a tarefa de explicar a natureza de seu reinado. A resposta que Jesus dá tem propósito tríplice. Primeiro, ele mostra que por trás da pergunta você é rei dos judeus, a outra mais fundamental, ou seja, você é rei em algum sentido, a resposta a essa pergunta está implícita no versículo 36. Pois quando Jesus então diz, meu reino não é deste mundo, ele está dizendo que sim, claro que ele é rei. A mesma resposta é expressa no versículo 37, você diz que sou um rei. Segundo Jesus, indica o que seu reinado não é, ou seja, não é deste mundo. Terceiro, ele mostra o que seu reinado é, ou seja, é um reinado do coração e na vida de todos quantos dão crédito à verdade. Versículo 37. Começando com o primeiro, meu reinado, disse Jesus, com ênfase no meu, então ele é rei. Que o termo aqui significa reinado, não reino, é claro, à luz do fato de que, segundo o versículo 37, ele consiste no governo de Cristo no coração daqueles que lhe obedecem. Estamos tratando, pois, com o conceito de domínio espiritual. Para o uso da palavra neste sentido abstrato, veja também Lucas 1,33, Apocalipse 12,10. O termo no sentido de reinado, governo, tem suas raízes no Antigo Testamento, Salmo 103,19, Daniel 4,3, também uma palavra diferente, Salmos 22,28, Obadias 21, e novamente um termo diferente em 1 Crônicas 29:11. Entretanto, aqui em 12:36-37, ela não se refere ao domínio de Deus. Portanto, também ao domínio da segunda pessoa da Trindade sobre todas as suas criaturas, mas distintamente ao reinado espiritual de Cristo, no coração e na vida de seus seguidores. Em segundo lugar, então, o reinado de Jesus não é como os reinados terrestres. Ele não emana da terra, ele não lhe foi dado por um poder terreno e tem um caráter totalmente diferente. Assim sendo, por exemplo, ele não emprega meios terrenos. Se o reinado de Cristo fosse terreno, em origem e caráter, ele teria seus ministros subalternos. Do mesmo modo que o Sinédrio, por exemplo, tinha sua força policial, e do mesmo modo que Pilatos tinha seus guardas romanos, e estes estariam lutando para que ele não fosse entregue aos que provavelmente esperaríamos aos romanos, mas Jesus diz aos judeus, longe de tentar liderar os judeus em uma revolta contra os romanos, Jesus considera estes judeus seus oponentes. Eles não o tinham entregado a Pilatos? Se o reinado de Cristo fosse terreno, seus subalternos estariam lutando sob seu próprio comando. De modo que no Getsêmani ele não teria sido entregue aos judeus e seu sinédrio perverso. Porém, em lugar de ordenar que eles lutassem em sua defesa, ele tinha feito exatamente o oposto. Versículo 37. Então Pilatos lhe disse,
Então você é um rei. Jesus respondeu: você diz que eu sou um rei. Para esse propósito eu nasci e para esse propósito eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. E agora, em terceiro lugar, o que é então este reinado? Pilatos quer saber, embora as acusações contra Jesus apresentam-o como sublevador, não tivesse convencido Pilatos, ele mesmo assim não conseguia entender como um homem podia falar de seu reinado se não era um rei terreno. Pilatos, portanto, quer saber se esse prisioneiro é de fato um rei. Jesus responde dizendo: você diz que eu sou rei. Também Mateus 27:11, Marcos 15:2, Lucas 23:3. No presente contexto, é muito claro que com essa resposta Jesus não estava tentando permanecer neutro. A resposta não pode significar: isso é o que você está dizendo, eu, porém, nunca disse isso. O contexto imediatamente seguinte deixa espaço para a única interpretação, ou seja, que Jesus, ao responder você diz que eu sou rei, definitivamente quer dizer que Pilatos estava correto em inferir que o prisioneiro possuía e alegava autoridade real. Observe o que segue. Para esse propósito, eu nasci, etc. Então, o significado é: eu de fato sou rei, nasci exatamente para esse propósito. As palavras você diz que eu sou um rei não devem soar estranhas às pessoas que tão frequentemente usam a expressão semelhante. Você disse isso. Isso naturalmente significa sim, de fato é exatamente como você acaba de dizer. Jesus, entretanto, não era uma pessoa que, em resultado de algumas circunstâncias, digamos, a morte de um predecessor ou uma revolução bem-sucedida de um povo contra seus governantes, tinha se tornado um rei. Não, ele tinha nascido rei de fato. Ele tinha nascido com o propósito de ser rei. Não apenas nasceu como uma pessoa podia ter nascido, mas veio ao mundo de outro reino dos céus. Dos palácios de marfim do céu, ele descera a este mundo amaldiçoado, a fim de executar esta obra mediadora, seu ministério salvador, veja sobre o 9. Ele veio, além disso, para dar testemunho idôneo do que tinha ouvido do Pai a respeito da salvação do homem, para testemunho e testemunhar, veja sobre 7-8, para a ideia de que Jesus veio para testificar das coisas que tinha visto e ouvido enquanto na presença do Pai, veja sobre 3:11, 8:28, 12:49, 14:10 e também 17:8. Portanto, ele tinha vindo para testificar da verdade com respeito à salvação do homem para a glória de Deus. Veja sobre 14:6, ele tinha vindo destruir o reino da mentira. De forma muito significativa, Jesus acrescenta: todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Isso era claramente um convite implícito a que Pilatos também ouvisse. Ora, todos, tanto os judeus como os gentios, não importa quem, veja também sobre 1:29 e etc., que devem sua origem espiritual a ele, que é a verdade, estão ansiosos para ouvir essa voz da verdade, para o verbo ouvir, não meramente escutar, veja sobre 10.3. Versículo 38. Pilatos disse: o que é a verdade? E tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: nenhum crime encontro nele. Quando Pilatos ouve essa observação a respeito da verdade, ele dá de ombros. Cético como era, esse assunto não lhe desperta nenhum interesse. É bom ter em mente, neste contexto, que muitos líderes romanos tinham desistido de todas as crenças pagãs com respeito aos deuses. Bem, no final de contas, os deuses podem existir e se vingar de quem os ofende. Por essa razão, muitas dessas pessoas, inclusive aquelas da família de Pilatos, Mateus 19:7 e Mateus 27:9, eram dominados por medo supersticioso. Mas quanto a convicções arraigadas ou fé profundamente radicada,
com respeito a Deus ou realidades básicas, isso simplesmente não existia para eles. É nesse espírito de ceticismo e cinismo extremos que Pilatos deixa escapar o que é a verdade, sem se dar conta de que a resposta estava em pé à sua frente. Tendo dito isso, Pilatos retorna ao pórtico e definitivamente diz aos judeus: a multidão está crescendo sem parar em frente ao pretório. Nenhum crime encontro nele. Nenhum crime, nenhuma causa para acusação. Este homem, Jesus, tal como Pilatos o via, especulava em fantasias espirituais. Não era um indivíduo perigoso. Da parte dele não havia perigo para o Estado. Se o governador fosse um homem honesto, se estivesse disposto a servir a causa da justiça, ele teria neste ponto liberado o prisioneiro. Mas Pilatos não era esse tipo de homem. Para o caráter de Pilatos, veja sobre 18, 29 ao 30. Quando os judeus, pensamos especialmente nos líderes, os membros do Sinédrio, ouviram o veredito de Pilatos, não há motivo para acusação. Imediatamente acusaram Jesus de sedição, que segundo eles tivera seu começo na Galiléia e continuado até Jerusalém. O resultado foi que Pilatos, que naturalmente sabia muito bem que tinha total jurisdição neste caso, pois segundo a acusação a tentativa de insurreição teria ocorrido dentro dos portões de Jerusalém, o enviou a Herodes. Foi um gesto de cortesia. E ao mesmo tempo, e isso estava no âmago da mente de Pilatos. Se porventura Herodes estivesse disposto a julgar este caso, ele, Pilatos, ficaria livre dele. E ficar livre dele era o que Pilatos mais queria. A história do aparecimento de Jesus perante Herodes é contada em Lucas 23, do 5 ao 12. O estratagema falhou. Herodes devolveu o prisioneiro, paramentado em uma vestimenta de chacota. Então Pilatos, outra vez, se dirige aos membros do Sinédrio, dizendo-lhes que nem ele nem Herodes achavam motivo para a acusação, mas novamente ele transige. Temor supersticioso, a quem sabe um resquício de senso de justiça, impedem Pilatos de sentenciar Jesus a ser crucificado. Ele não está pronto para isso, pelo menos não ainda. Por outro lado, o medo do que judeus podiam fazer-lhe caso acrescentasse mais uma ofensa aos anteriores o impede de soltar Jesus. Desse modo, seu perverso coração está dividido entre os dois temores. Então ele se propõe a agradar aos judeus, sugerindo chicotear Jesus e aplacar a voz de sua própria consciência e aos deuses, caso eles existissem, não emitindo a ordem de crucificar o prisioneiro. Veja Lucas 23, 13 ao 16. Os judeus, entretanto, têm outros planos. Nesse momento, a essa altura, essa multidão se juntara. Exige de Pilatos que ele faça o que tem costume de fazer por ocasião da Páscoa, isso é, soltar um prisioneiro que eles indicariam, talvez como símbolo de recordação da libertação de seus ancestrais da casa da servidão no Egito. Veja Marcos 15, 6, 8, e aqui o quarto evangelho retoma a história. Versículo 39, mas vocês têm um costume de que eu solte um homem para vocês na Páscoa. Então querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Pilatos, dessa vez, está mais disposto a ceder o privilégio exigido pelos judeus. Ele vê outra oportunidade de tirar Jesus de suas mãos. Então, na indicação para a libertação, ele apresenta dois candidatos, Barrabás e Jesus. Veja Mateus 27, do 15 ao 18. Isso também representa sofrimento para Jesus. Por implicação, ele estava sendo tratado como quem já tinha sido julgado, culpado pelo governo romano que operava por meio de Pilatos. No entanto, o próprio Pilatos tinha declarado há poucos minutos: eu próprio não encontrei nele nenhuma causa para acusação, tampouco Herodes. Lucas 23, 14 e 15. O sofrimento que Jesus suportou foi intensificado pelo fato de associar-se a outro na indicação para libertação, justamente com Barrabás, veja sobre 18:40. Ao que parece, é provável que Pilatos esperasse que a multidão escolhesse Jesus. Afinal de contas, os ecos de seus hosanas em honra do profeta mal se dissiparam.
Se apenas 5 dias atrás todo mundo o aplaudia e Pilatos não estava completamente ignorante do fato. Mateus 27:18 e Marcos 15, do 9 ao 10. Iriam eles agora voltar-se contra ele? Não é verdade que os aclamadores de Hosana consistiam exclusivamente de gente da Galileia, e as multidões que exclamavam crucifique-o exclusivamente de gente de Jerusalém? Veja sobre o capítulo 12. Está claro que o próprio governador sugeriu que o povo escolhesse Jesus em detrimento de Barrabás. Ele disse: querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? De um ponto de vista estratégico, esta última frase foi um erro. Mesmo em sua desesperada tentativa de escapar à sua responsabilidade com respeito a Jesus, Pilatos não foi capaz de resistir à oportunidade de jogar no meio de seu apelo sincero um pouco de ironia. Esse prisioneiro amarrado, impotente pelo menos ao que parecia, o rei dos judeus, o único rei que os judeus tinham sido capazes de produzir, um rei sobre cuja destruição seus líderes estavam empenhados. Que ridículo! Versículo 40. Eles gritaram mais uma vez, dizendo: não este homem, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. A fim de entender o relato bastante abreviado dado no quarto evangelho, particularmente as palavras do versículo 40, é necessário consultar Mateus 27, 19 a 21. A partir deste, parece que teria chegado um mensageiro neste exato e crítico momento para informar a Pilatos de um sonho que teria causado à sua esposa muito sofrimento. Enquanto Pilatos estava ocupado com essa mensagem de sua esposa, os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Mateus 27, 20. Será que esses líderes infames lembraram ao povo que, ao escolher Jesus, eles estariam favorecendo seu inimigo mortal? Teriam eles atinado com o fato de que exatamente um instante atrás Pilatos zombara deles, chamando Jesus de o rei dos judeus? Teria eles relembrado todos os crimes que Pilatos cometera anteriormente contra a nação judaica? E eles intimidaram aqueles que no começo foram inclinados a escolher Jesus. De qualquer maneira, quando Pilatos reaparece e pergunta ao povo qual é sua decisão, eles gritam: solte Barrabás. Eles devem ter gritado isso mais de uma vez. João provavelmente presume que os leitores tinham sido informados sobre esses gritos nos sinóticos. Veja as páginas 44 a 45, pois ele escreve: eles gritaram mais uma vez. O que eles urraram era: não este homem, ou não este sujeito, mas Barrabás. Barrabás, que significa filho do pai, o que provavelmente indica que ele era filho de um rabi. Era um ladrão notório, um salteador. Ele era um homem que tinha sido preso por causa de determinada insurreição feita na cidade e por assassinato. Lucas 23, 19. O povo escolheu precisamente esse homem, e essa escolha, embora inteiramente injustificada e perversa, muito além do que as palavras possam expressar, estava de acordo com o decreto e a providência de Deus. Barrabás deve sair livre a fim de que Jesus seja crucificado, seu povo salvo e Deus glorificado. Para a síntese, vê as páginas 747 e 748. Então aqui terminou o capítulo 18 de João.